Olá, bom dia. Vou apresentar aqui como eu desenvolvi a lista 7, em que ela pede para fazer uma classificação de classe das minhas mensagens baseado ali nas frequências, né, no nível de viralidade. E o começo dessa lista, a gente primeiro precisa definir como vamos classificar as nossas mensagens baseado em algum método, né? Definir as nossas classes, já que a gente não tem essa definição pronta. Uma maneira super legal de fazer é definir pelos quartis, certo? Em que eu tenho ali o primeiro quartil, que ele vai pegar os 25%, depois o segundo quartil, que fica entre 25 e 50, e assim vai sucessivamente. Porém, com dados desbalanceados, em que no caso, dados em que eu tenho uma frequência muito maior de valores baixos em relação a valores altos, possa ser que essa não seja a melhor abordagem e crie ali classes muito desbalanceadas, em que crie classes em que eu vou ter só um intervalo de valores. Então, visando reverter essa situação, a gente pode fazer essa definição de classe através de olhando ali o histograma, né? Conseguindo identificar onde acontece uma mudança de comportamento, né? Então, por exemplo, aqui antes a gente tem o nosso dataset, em que ele foi definido, foi rodado ali um algoritmo para ver quais mensagens ele tinha similar ou não, já da lista anterior. Aqui também foi pré-processado para que eu tivesse só valores em português. Então, eu tinha 188.264 e quando eu faço ali um pré-processamento para limpar os dados só em português, eu passo para 165.196 valores. Então, aqui a gente tem o nosso texto, o texto original, o texto limpo e o texto já pré-processado, certo? Bom, a gente consegue ver aqui o histograma dos nossos dados. Aqui eu transformei em logaritmo na base 10. E a gente consegue ver que eu tenho muito mais valores concentrados aqui em valores baixos do que valores altos, né? Certo. E aí existe um artigo que depois eu posso até colocar no link do, da lista, em que ele fala em que eu posso definir essas classes baseadas nos picos e nos vales, né? Então, o que que são os picos? Os picos, aqui fica melhor de ver. Os picos é quando eu tenho uma certa profundidade e entre eles eu tenho duas extremidades altas, né? Então, aqui eu defino os picos como as extremidades altas, e aí, quando há um declínio e novamente uma subida, isso indica que há um vale ali. Então, aqui eu consigo definir os pontos de corte onde acontece picos e vales, né? Essa concentração. Então, primeiro, o meu ponto de corte é bem perceptível aqui, com a frequência chegando a quase 3.000, em que a partir de outra frequência, como aqui está em logaritmo, mas se não tivesse, por exemplo, a frequência 1 ela tem valores de 3.000. Depois, a frequência 3 ela tem valores de 1.500. Então, ali já houve um abaixo, né? E aí, a frequência 4 ela tem valores de 2.000. Já houve uma alta. Então, é assim que ele define os picos e os vales. Aqui, novamente, eu tenho um vale entre dois picos.
E aqui eu dei uma aproximada, como a frequência é baixa, fica meio que como se não tivesse os picos nem os vales, mas tem. Mas como a frequência é baixa, a gente não consegue ver. Então aqui a frequência é mais ou menos 1,5 para o meu pico que vai a quase 2,5. E aqui a minha frequência é menor do que 1 para o meu pico que vai um pouco acima de 0,5. Então, esse artigo, ele propõe dessa maneira, né? Em que eu transformo a minha variável em logaritmo, digo aqui como vai ser os compartimentos, né? Os meus bins, e eu posso diminuir o meu critério. Aqui o artigo usa 1,2, que é o critério para definir se. de- Aqui. Se eu defino que o meu vale e os meus picos à esquerda e à direita, dividido por 2, for maior do que o meu critério, que é 1,2, aí eu vou definir como corte ali. Então, agora a gente já tem a definição desse, desses valores. Agora, uma coisa importante é que foi aplicado a todo o dataset esse, esse processo. Porém, quando a gente vai olhar aqui, né, como ele definiu, como ele separou as classes, como ele tinha muitos valores para a classe 1, ele definiu como classe 0 somente valores de 1 até 1. Aí a classe 2 ele já vai de 2 até 11. E a classe 2 de 12 até 895. Mesmo modificando aqui os meus valores, ele ainda não consegue ter uma separação distinta em que a classe 0 fosse valores diferentes que não somente um. Então, que ele até define como aqui 135.909 mensagens só tem a frequência 1. Então, ele não consegue fazer essa separação, por mais que a gente mexa ali nos critérios. Então, eu defini para que ele usasse somente 10% dos valores, para que tenha ali uma separação melhor. Então, aqui ficou para a classe 0, 9.560, para a classe 1, 3.716, para a classe 2, 3.233. Aqui eu tenho valores de 2 até 4, a classe 1, 5 até 7, classe 2, 8 até 182 e classe 3 e 4 de 200 até 895. Certo. Depois que a gente define nossas classes, a gente consegue já começar a trabalhar. Que eu já estou recebendo um arquivo, 10%, verificando se não há nenhum valor nulo e criando aqui a minha parte primeiro sem pré-processamento. Como as classes 3 e 4 elas têm poucos valores, eu decidi colocar os valores da classe 3 e 4 na classe 2, que é a classe acima, né? Então, antes a classe 2 tinha 3.233 e ela passou a ter 3.244, totalizando então 16.520 valores. Bom, para a gente fazer o sem pré-processamento e também com pré-processamento, a gente precisa definir os nossos vetores. Aqui, vou utilizar o Word2Vec implementado com uma classe em que ele vai treinar com os próprios valores que ele encontra na minha base, né? Então, aqui eu uso o Word2Vec, mas ainda assim eu uso para ele treinar com o próprio modelo de dados que eu estou passando. Aqui são os meus vetorizadores, em que eu vou utilizar o BOL, tanto unigrama, bigrama e trigrama, e o TF-DF, unigrama, bigrama e trigrama. E aqui eu vou utilizar também como a
uma proporção de desbalanceamento, vou fazer oversample nas minhas classes minoritárias. Eu posso utilizar Smolt, Handle ou Adachi, mas decidi utilizar o Handle Oversample somente nos meus dados de treinamento, né? Aqui eu faço um K-fold que ele vai repetir essa estratificação 3 vezes e o número de folds que ele vai separar são 5. Aqui eu acontece o meu oversample, em que eu vou utilizar somente os meus dados de treinamento já vetorizados. E depois eu vou fazer a predição já com os meus dados balanceados, né? Depois, calculo as métricas. Aqui eu estou utilizando como média. Como são dados classes desbalanceadas, cada métrica ela diz uma coisa. Se eu não me engano, a macro ela vai fazer o cálculo aí sem se importar em relação aos pesos de cada classe e se aquela classe ela tá balanceada ou não, se ela tem poucos valores ou não. E a micro, ela já vai dar mais essa importância caso aquela classe ela for minoritária ou não. Certo. Ahn, São 3 algoritmos que a gente vai testar aqui: regressão logística, árvore de decisão e gradiente boosting, em que eu vou definir o meu X como o meu texto, aqui inicialmente o meu texto original, sem nenhum pré-processamento, e a minha classe, o meu Y como a classe que a gente definiu lá por cortes. Vou utilizar o Train Text Split, 20% para teste, 80% para treino, e o Stratify, que eu vou passar como Y, para ele, quando for passar os valores, tentar passar para todas as classes de forma igualmente possível. A regressão logística, ela já consegue lidar com multiclassificação. Ela tem um parâmetro que você pode colocar ou não, mas se você colocar somente Logistic Regression, ele já lida com a classificação multiclasse. Porém, com os testes, e até ele faz essa comparação da regressão logística multiclasse, padrão e utilizando one versus rest ou one versus one, ele mostra lá quais são os benefícios e malefícios. E para esse caso, a que melhor deu resultado foi utilizar o One versus Rest Classify juntamente com a regressão logística. Aqui eu utilizo só o VSAGA, só para que ele consiga fazer o processo de forma mais rápida. E o meu normalizador Max CBS Scaling. Bom, aqui eu chamo a minha função e recebo os meus resultados, né? Então, para a classe 1, 0 e 2, para cada amostra que ele conseguiu replicar, ele replicou 6.118 para, no caso aqui a classe 1 não replicou, a classe 0 ele conseguiu replicar para 6.618 e a classe 2 também. E isso aconteceu em todos os folds. Em relação às nossas métricas, a gente consegue ver que a classe 1, mesmo tendo mais valores, ela ainda não conseguiu ter o melhor desempenho.
se a gente for olhar aqui para precisão, a recal, alcançando somente ali 82%, 64%, e as outras classes elas tiveram um desempenho inferior, com 0,26, 0,40, e alcançando uma área sobre a curva só de 0,59. Olhando a nossa matriz de confusão, a gente consegue ver claramente onde ele errou, né? Para a classe 1, ele predizeu que mais valores da classe 1 com rótulo 0. Já para a classe 0, ele prediziu que havia mais valores para a classe 1. Então, ele errou quando ele foi dizer que era para dizer 0, mas aí ele acabou dizendo 1. E para a classe 2, ele errou mais para quando ele foi dizer que era 2, mas acabou dizendo 0. No caso aqui nesse exemplo. Aqui também acontece mais ou menos o mesmo cenário. TF-DF, ele erra mais aqui. E o Word2Vec a gente consegue ver que a classe 0 erra mais ainda, mesmo treinando com os seus próprios valores e utilizando também o Word2Vec. Bom, já com a regressão logística, o que muda aqui é somente o parâmetro penalidade, que eu utilizei aqui a regularização laço, L1. Ele cria também o mesmo número de amostra. Deixa eu ver se carrega aqui. Não tá abrindo. Mas a gente consegue ver para a gente consegue ver para a matriz de confusão em que acontece a mesma coisa também, em que ele erra muito os valores da classe 0 em relação às outras classes e acontece a mesma coisa para as classes 1 e 2. O Word2Vec conseguiu ser pior em relação aos outros cenários. Em relação à árvore de decisão, a gente pode definir aqui a árvore de decisão, ela já lida também com problemas de multiclassificação. Ela não precisa do One versus West Classify ou One versus One, mas o Scikit-learn também mostra uma comparação, né, entre usando essas três formas, né? E para esse cenário, o melhor que deu foi usando a abordagem One versus Rest, que eu vou primeiro olhar depois olhar as outras classes e assim vai sucessivamente. A gente aqui, ela pode utilizar tanto o critério Gini quanto o critério entropia. Utilizei o critério entropia. Não precisamos fazer a normalização. E aqui a gente está fazendo um oversample, utilizando o Randall e calculando o mesmo número de amostras. Isso aqui eu consigo? Consigo. A gente consegue ver que ele teve um desempenho inferior já para as outras métricas. O máximo que ele chegou de precisão foi 0,62, o máximo de recal foi 0,64 para a classe 0. E a acurácia foi 0,47. E se a gente for olhar aqui a nossa matriz de confusão, já no Booleangrama, a classe 0 ela já erra bastante, a classe 1 também, mais do que na regressão logística. E o Word2Vec consegue ter um desempenho aqui inferior. Com regularização, aqui a gente adiciona só o parâmetro CCP alfa
e a gente consegue ter uma piora dos resultados, já que pelo F1 macro e pelos precisão e recal zerados, né? Até para a classe zero, que é o que tem mais valores, né? Se a gente for olhar aqui a nossa matriz de confusão, a gente consegue ver que ele errou tudo e acertou tudo da classe 2, né? Deixa eu ver aqui nas métricas. Nas métricas para a classe 2 ele dá um valor melhor. Deixa eu ver aqui. É F1 Score. É a única que não tá zerada. Mas aí acaba puxando pelas outras. Todos os cenários permaneceram assim. E aqui mudou para o Odditivec, ele acertou quase tudo da classe 1. Para o Gradient Boosting, a gente também pode utilizar o One vs Rest Classify. Ele não precisa de fazer uma normalização dos dados. Ele consegue ali ter um desempenho mediano, parecido com a regressão logística, né? Pelas métricas que aqui, tendo uma precisão de 0,64, acurácia de 0,50. E aqui nossa matriz de confusão. Para todos os cenários. Certo. Gradiente Boosting com regularização, em que a gente só adiciona também o mesmo parâmetro da árvore de decisão, que é o CCP alfa. Utiliza o One versus Rest Classify e faz o oversample utilizando o random. Ele cria o mesmo número de amostras e ele consegue ter um desempenho inferior em relação ao gradiente boosting sem regularização. Então, até agora, a regularização, ela, pelo menos só testado com esse parâmetro e não testado com outros, ela conseguiu piorar o desempenho do modelo. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com a árvore de decisão regularizada. Certo. Agora, com o pré-processamento, ali é o texto sem stopwords, com lematização, tudo minúsculo, sem acentuação, sem pontuação, sem emojis e alguns caracteres reduzidos a poucos, né? Como risadas com vários kkks, só com 2 kkks. Mantemos o mesmo padrão de valores. Aqui fazemos o mesmo processo, definir qual é o meu x, qual é o meu y, definir o meu modelo. Aqui não tá, mas tem aqui matriz de confusão e resultados. Sem pré-processamento, com pré-processamento, regressão logística, que não estava salva ali na saída. Mas a gente consegue ver aqui, ó, que são as minhas classes zeros, em que eu tenho um desempenho aqui de 0,41 para macro, precisão 0,52, teste recal 0,63, não teve um desempenho muito legal. Para a classe 2, permanece a mesma coisa, mas como tá difícil aqui de ver, a gente pode olhar as matrizes de confusão. Matriz com pré-processamento, regressão logística. Aqui. Pronto.
Acontece a mesma coisa, em que ele vai errar muito a classe 1 e 2, confundindo com a classe 0, e errar muito a classe 0, confundindo com as outras classes 1 e 2, né? Então, a gente aqui permanece o mesmo cenário, que já é laço. Aqui o outro. E o Old to Vec, ele piorando nas três classes. Na classe 0, na verdade. Certo. Aqui é agressão logística com regularização, em que a gente só adiciona penalidade, decide utilizar a mesma penalidade, em que ele permanece o mesmo desempenho, sem regularização não. Aumenta um pouco o recal aqui, mas permanece os mesmos valores. Abro de decisão, já com pré-processamento, em que a gente olhando aqui as matrizes de confusão, ela não consegue acertar tanto a classe 0, 1 e 2. Ela erra bastante dizendo que a classe 1 é na verdade a 0 e a classe 2 é na verdade a 0. E isso se deve muito ao fato de que textos eles são muito parecidos e eles têm ali a questão do contexto, da semântica, da gramática. E esses algoritmos, como o BOL e TF-DF, eles não conseguem capturar também, e alguns não conseguem capturar, por exemplo, o contexto, como o BOL, né? Em que ele só conta ali a frequência daquela palavra em relação a cada documento. E o TF-DF, ele tenta dar uma melhorada, dando a importância daquela palavra naquele documento. O Word2Vec, ele consegue capturar um pouco o contexto, mas ainda assim é muito difícil para ele conseguir fazer essa distinção, né? Abro de decisão com regularização. Visto que esses dados, esses textos, mesmo tirando ali textos com menos de 5 palavras, eles ainda são textos muito curtos, né? E é difícil para esses algoritmos conseguir capturar. Aqui é a árvore de decisão com regularização, em que ela erra tudo da classe 0 e 1, mas acerta tudo da classe 2. E o Hunchback, ele acerta mais aqui a classe 1. O gradiente Bushing, aqui deu um problema de memória, então eu reduzi o máximo de features a esses, para conseguir rodar o algoritmo. E olhando a matriz de confusão, ela permanece o mesmo desempenho dos outros. E com regularização também acontece a mesma coisa, reduzindo aqui o número de features. E eu tenho o mesmo desempenho, né? Na verdade, pior, em que eu acerto tudo da classe 0, mas erro tudo da classe 1 e 2. Em todos os cenários. Então, essa tarefa de multiclassificação de texto, em relação a dados como Telegram, algoritmos normais, padrões ali, clássicos, eles mesmo implementando esses processos de vetorização, eles ainda não conseguem capturar as nuances, as diferenças que a gente definiu em cada classe para essa classificação de nível de viralidade.